Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal, videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. E olha, eu queria começar essa videoaula agradecendo a vocês que estão se inscrevendo, que se inscreveram no meu canal, que estão assistindo aos vídeos, que estão deixando comentários, tirando dúvidas, agradecendo, elogiando as videoaulas. Muito obrigado mesmo, de coração, viu, galera? Pelo apoio, por vocês estarem me apoiando, tá ok? Esses vídeos são feitos para vocês, para ajudar vocês, tá ok? Bom, essa aula de hoje fala sobre ciclos reprodutivos. Você vai ver que existe um ciclo reprodutivo chamado de aplonte. Nele, o adulto é um ser vivo haploide. Você vai ver que ocorre em algumas algas esse tipo de ciclo reprodutivo. Você vai aprender o ciclo reprodutivo diplonte. Nesse ciclo, o adulto ele é diploide, você vai ver que é o ciclo dos animais, que são diploides, tá ok? Algumas algas também executam esse tipo de ciclo. As algas são bem ecléticas em termos de ciclos reprodutivos. Existe um terceiro e último ciclo reprodutivo, que é o ciclo haplo-diplo-bionte. Você vai ver que é o ciclo que ocorre em todos os vegetais e também em algumas algas. Neste ciclo, ocorre uma alternância entre um adulto haploide e um adulto diploide. Você vai ver que adulto, que eu estou chamando aqui, é a fase do ser vivo duradoura. Tá ok? Você vai aprender também sobre os tipos de meiose, certo? Você vai ver que existe uma meiose que ocorre no zigoto, ela é chamada então de zigótica. Você vai ver que existe uma segunda meiose, que é a meiose que produz gametas, a meiose dos animais. Essa meiose vai ser chamada de gamética. E uma terceira e última meiose, que é a meiose que forma esporos. Ela vai ser chamada de espórica, é a meiose dos vegetais. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por se inscrever, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Aproveitem a aula então e até a próxima, meus queridos. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto desta aula é ciclos reprodutivos. Nós vamos estudar o ciclo aplonte, o ciclo diplonte e o ciclo haplodiplobionte. Vamos ver então do que se trata estes ciclos reprodutivos. Conceitos. Um ser vivo haploide, representado por N, é um ser vivo que possui apenas um lote de cromossomos. Então eu vou começar a definir para vocês os tipos de seres vivos para que você consiga entender os tipos de ciclos reprodutivos. Tá ok? Esse lote que está aparecendo aí significa quantidade de cromossomos. No caso, uma quantidade N, haploide, portanto, de cromossomos. Ok? Alguns fungos são assim, haploides. Algumas algas são também assim, haploides. Certo? Ou seja, o ser vivo que a gente vê, o fungo que a gente vê, ele é haploide. A alga que a gente vê, dependendo da alga, é também haploide. Gametófitos, no mundo de algas e de todas as plantas, então algumas algas de todas as plantas têm gametófitos. Gametófito é uma geração haploide que produz gametas, por isso esse nome, gametófito, geração que produz gameta. Ok, até aí? Um ser vivo diploide ele é indicado por 2N. Ele possui 2 lotes de cromossomos. Ele possui um lote que veio do pai e outro que veio da mãe, falando da nossa espécie, por exemplo, exemplificando conosco, que somos animais, certo? Os animais, então, são diploides. Todos os animais são diploides, com raras exceções. Tem sempre uma exceção ou outra, né? Os zangões, por exemplo, pronto, para falar que eu não te falei. O zangão, que é o macho lá da Sociedade das Abelhas, ele é haploide. Uma exceção, então. Esporófitos, no mundo de algas, de algumas algas e de todas as plantas, os esporófitos, eles são diploides e produtores de esporos. No finalzinho da aula, eu comparo com vocês esporos com gametas, para você ver as diferenças entre eles. Então vamos lá, uma célula diploide, só para a gente reconhecer, ela tem um cromossomo de cada tipo. É a consequência de ter um lote de cromossomos.
Então, olha lá, nós temos ali, nesta célula, nitidamente 4 cromossomos. Um cromossomo voltado para a esquerda, o outro voltado para a direita, um cromossomo pequenininho, bolinha, né? E um cromossomo um pouquinho menor lá embaixo. É um cromossomo diferente do outro, um cromossomo de cada tipo. Eu circulei por cores diferentes para você ver. Esta célula é, portanto, haploide. A gente indica por N igual ao número de cromossomos. Olha lá, N igual a 4, célula haploide. Compare com a mesma célula, só que agora diploide. Olha lá uma célula diploide, tá vendo? Ela tem 2 cromossomos de cada tipo. 2 cromossomos, que eu estou circulando em vermelho, são iguaizinhos. 2 cromossomos circulados por amarelo, eles estão voltados para o lado direito, são iguais, formam um segundo par. 2 cromossomos bolinhas, olha lá, é outro par, um terceiro par de cromossomos. E lá embaixo, mais um par de cromossomos. Veja então, os cromossomos estão aos pares. São sempre 2 cromossomos de cada tipo. Esta é uma célula, portanto, diploide. A gente indica assim, ó, 2N igual ao total de cromossomos, que é 8. Beleza, turma? Então, continuando. 2, o ciclo haplonte, que você pode chamar também de haplobionte. Ele ocorre quando o ser vivo predominante é haploide. Certo? A gente fala assim, ó, que a fase duradoura é haploide. A meiose que ocorre é zigótica ou inicial. Você vai ver que a meiose ocorre logo no zigoto, que é a primeira célula do ser vivo, o início da vida do ser vivo. Por isso que ela é chamada de zigótica ou inicial. Ocorre em algumas algas. Esse tipo de ciclo ocorre em algumas algas. Você vai ver que as algas são bem ecléticas. Elas realizam os 3 tipos de ciclos no geral. Tá ok? Então, nós temos aí um esquema, esquematizando um ciclo haplonte. Eu coloco sempre aqui, ó, de um lado a fecundação, do outro a meiose. Em cima, tudo que é diploide. E embaixo, todas as estruturas, os seres vivos haploides. Como o ciclo é haplonte, a fase duradoura, ou adulto haploide, vai estar embaixo. Então, olha lá, o adulto N. É uma alga, né? Uma alga está embaixo, estaria embaixo. O que esse adulto faz? Ele produz gametas. Esses gametas, eles fecundam. A fecundação consiste na união dos gametas, ok? Esta fecundação produz um zigoto, que é sempre 2N, sempre diploide. Esse zigoto, olha só o que já acontece com ele, já acontece meiose com ele, certo? Ele não se desenvolve no indivíduo adulto, como ocorre nos animais. Esse zigoto sofre meiose, por isso que a meiose é zigótica ou inicial. Essa meiose vai produzir um esporo. Esse esporo tem capacidade para gerar um indivíduo adulto. Esse esporo, então, fecha o ciclo, refazendo ou se desenvolvendo num adulto haploide. Esse é o ciclo haplonte, de meiose zigótica ou inicial. Tá ok? 3, ciclo diplonte ou diplobionte. Você pode chamá-lo também assim de diplobionte. Esse ciclo ocorre no ser vivo que é predominantemente diploide, certo? Então, quando o ser vivo é predominantemente diploide, o ciclo é diplobionte ou diplonte. A fase duradoura, então, é diploide, como eu estou te dizendo. A meiose é gamética ou final. Essa meiose já diz tudo o nome dela, mas essa meiose ela se destina à formação de gametas e ocorre no indivíduo adulto, na fase adulta, que é a fase final do ciclo de vida de um ser vivo. Por isso que ela é chamada de final. Certo? Este, melhor dizendo, é o ciclo das algas, de algumas algas e de todos os animais. Então, as algas estão aparecendo aí de novo, tá? Algumas algas realizando esse ciclo. Esquematizando o ciclo diplonte para a gente. Olha lá que legal. A gente tem de novo fecundação de um lado, meiose do outro. Seres diploides em cima, seres haploides ou estruturas haploides embaixo. Bom, como é o ciclo é diplonte, o ser vivo diploide está em cima. É um adulto 2N. Esse adulto 2N, por meiose, produz gametas. Então, essa meiose é chamada de gamética. Como ocorre no adulto, ela é chamada de final, porque o adulto é a fase final de vida. Tá ok? Os gametas fecundam-se, formam um zigoto. Esse zigoto é diploide, por isso que ele está lá em cima. E ele se desenvolverá num adulto 2N, num adulto diploide. Certo, turma? Ciclo haplodiplobionte. Nós vamos ver que vai ocorrer uma alternância de gerações entre
uma geração haploide com uma diploide. Por isso que esse ciclo é chamado de alternância de gerações, como já apareceu, ou metagênese. Tá ok? É o ciclo que ocorre em todas as plantas. É o ciclo dos vegetais. Você vai ver também que algumas algas também realizam esse ciclo. A fase duradoura é variável, então depende do vegetal. Dependendo do vegetal, é o gametófito que dura. Dependendo do vegetal, é o esporófito que dura. Certo? Então a gente tem aqui a meiose espórica ou intermediária. Você vai ver, essa meiose forma esporos. Ela está entre as duas gerações, entre o esporófito e o gametófito, por isso que ela é chamada de intermediária. Então ocorre em algumas algas e em todos os vegetais. É o ciclo de vida das plantas. Detalhando um pouquinho mais, o gametófito, geração haploide que produz gametas por mitose. Então eu te falei anteriormente que o gametófito faz gametas, agora eu estou te falando que é por mitose. Você está vendo? Então, no mundo das plantas e de algumas algas, é a mitose que produz gametas. O esporófito, portanto, é uma geração diploide que produz esporos por meiose. Você está vendo? Aqui, neste grupo de seres vivos, a meiose produz esporos. Nos animais, só para lembrar, a meiose produz gametas. Ciclo haplodiplobionte, fecundação de um lado, meiose do outro. Então nós temos assim, a geração diploide, está lá em cima, é o esporófito. Esporófito é o nome dado técnico para a geração diploide. Ele por... antes ainda, né? Então, gametófito. O gametófito está lá embaixo, ele é a geração haploide. Tá certo? Então, só para mostrar as duas gerações. Lá em cima o esporófito diploide, lá embaixo o gametófito haploide. O esporófito, ele tem um órgão que está aparecendo chamado de esporângio. É o órgão produtor de esporos por meiose. Então, a meiose produz esporo. O esporo se desenvolve no gametófito. O gametófito, por mitose, produz gametas. Certo? Os gametas, por sua vez, fecundam. A fecundação dá origem a um zigoto diploide, que está lá em cima. Esse zigoto se desenvolve no esporófito, fechando o ciclo, que é, neste caso, uma alternância de gerações. Quais são as gerações? O esporófito diploide e o gametófito haploide. Ok, turma? Nós temos aqui diferenças, como eu te falei, entre esporos e gametas. Então, olha lá, o esporo, ele vem de um organismo adulto, né? Olha lá. Esse esporo, ele tem capacidade de se desenvolver num organismo adulto. Tá ok? Só precisa de um esporo para que ele se desenvolva num organismo adulto. Tá ok? Agora, gametas. Nós precisamos de dois organismos, um que produz a gameta masculina e outro que produz a gameta feminina. Então tá lá, um organismo adulto com outro adulto produz gametas. Os gametas só conseguem produzir outro organismo adulto se eles se fecundarem. Então gametas se fecundam, são sempre dois. Fecundando-se, formando um zigoto, essa célula que está aparecendo aí é um zigoto, ok? Esse zigoto aí sim se desenvolve num organismo adulto. Certo, turma? Então, a diferença básica entre esporo e gameta é que o esporo, um só, sozinho, só ele, consegue se desenvolver num organismo adulto. Gameta não. Os gametas, eles precisam se fecundar. São sempre dois gametas necessários, obviamente, né? Um masculino e outro feminino, para que ocorra o surgimento de um novo adulto. Aqui eu coloquei um exercício para a gente ver se aprendeu, um exercício de fixação para você testar seus conhecimento, o seu aprendizado. Então vamos ao exercício de fixação. Olha lá. Exercício, então, lendo lá em cima para vocês, os esquemas abaixo representam de forma simplificada 3 ciclos de vida apresentados pelos seres vivos. Eu vou começar lá pelo 1, olha lá o 1, né? Ó. A gente tem um indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide é o nosso adulto diploide da aula que eu estou te falando aí. Ó. Ele produz gametas. A gente tem nitidamente, então, um ciclo diplonte ou diplobionte. Essa meiose que produz gametas, ela é meiose gamética, tá ok? Nós temos aí em 2, lá embaixo, ó. Nós temos um indivíduo diploide e um indivíduo haploide. Nós temos 2 indivíduos aí. Esse é um ciclo haplodiplobionte. A meiose que ocorre, ela é intermediária ou espórica. Certo? É só você identificar os indivíduos, né? Quem é o adulto. Tá ok? No 3, olha lá, compara. No 3, o adulto, que ele está chamando ali de indivíduo haploide,
Ele é haploide, portanto. Certo? Então, esse indivíduo haploide, ele tem gametas fecundando, né? Os gametas formam um zigoto, o zigoto já gera uma célula haploide, como está aparecendo, estou destacando aí para você. A meiose, portanto, ocorreu no zigoto, a gente tem uma meiose zigótica. Certo? Então, a gente tem meiose gamética, em 2, meiose espórica, e em 3, meiose zigótica. É justamente o que ele quer. Assinale a alternativa na tabela abaixo, que apresenta corretamente o tipo de meiose observadas nos ciclos 1, 2 e 3. Então, respectivamente, as meioses são gamética, espórica e zigótica. Está na alternativa E. Tá ok, turma? Então é isso. Mais uma aula de biologia. Espero que tenha lhe ajudado. E até a próxima!